Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Câmara em Destaque pela TV Câmara, canal 6.3 e pela Rádio Câmara 105,5 FM nesta terça-feira. Eu sou Rebeca Beatriz e vamos juntos até às 6 da tarde. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Hoje a gente fala sobre a sessão plenária desta terça-feira, realizada aqui na Câmara Municipal de Manaus, que discutiu questões como esporte, saúde da mulher e defesa do consumidor. Você vai ficar atualizado com essas e outras informações a partir de agora no Câmara em Destaque. A gente começa essa edição falando da sessão plenária realizada nesta terça-feira. Os detalhes com o repórter Michael Douglas. O grande expediente é um dos momentos mais aguardados pelos vereadores, porque é onde eles têm mais tempo para apresentar diversos temas. Nessa terça-feira, aqui no plenário, eles trouxeram temas como esporte, infraestrutura e saúde da mulher. Um dos primeiros assuntos debatidos dentro da plenária foi a realização da terceira seletiva municipal de jiu-jitsu, realizada no fim de semana e que deu aos campeões o direito de disputar o campeonato nacional da modalidade. Para os parlamentares, eventos como esse mostram a força do esporte no estado e merecem ainda mais destaque. Um dos vereadores que abordou o tema foi Elan Alencar, que ressaltou a importância do incentivo aos esportes, principalmente nas comunidades de Manaus. A gente tem que dar uma ocupação para os nossos jovens, né? Então, educação, esporte, cursos profissionalizantes, geração de emprego e renda, dá uma ocupação aos nossos jovens. E a gente tem essa bandeira. Já indicamos reformas de espaço de complexos esportivos nos bairros, como no Santa Etelvina, no bairro do Ouro Verde, também na área do Santa Etelvina por 2 vezes, e projetos sociais, como de jiu-jitsu, como futebol, aporte financeiro para ajuda de times, confecção de uniforme, compra de bolas, enfim, tudo que a gente puder fazer para melhorar o esporte comunitário, o vereador Elan Alencar, em parceria com a Prefeitura de Manaus, sempre está fazendo. Durante a sessão, o tema saúde da mulher também foi debatido, principalmente por conta da inauguração do primeiro Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero no estado. Para a vereadora professora Jaqueline, este é um ponto importante para a ajuda das mulheres no combate à doença, que é uma das principais causas de mortalidade no Amazonas. Nós temos hoje um quadro muito triste, muito lamentável, de mulheres que esperam essa colonização por ano. E o câncer ele não para de crescer, ele não para de invadir, né, o colo do útero. E nós, no norte, nós temos 9,4 mulheres por 100 mulheres morrendo. Nós somos a região do país, do Brasil todo, que perdemos mais mulheres para o câncer de colo de útero. É um dos 15, do terceiro câncer que mais mata nossas mulheres, né? Fora a violência doméstica que a gente tem, mulheres assassinadas, elas são também assassinadas pela lentidão do setor do serviço, né, do atendimento. E hoje eu fiquei muito feliz, porque isso é uma verdadeira política pública, isso não é discurso, é praticar. Durante a sua fala na plenária, o vereador Paulo Taironi levantou o tema defesa do consumidor, ao questionar os preços dos combustíveis em Manaus, que, segundo ele, estariam altos mesmo com a queda dos preços nas refinarias. Os órgãos de defesa do consumidor precisam atuar de maneira muito firme, porque os consumidores da cidade de Manaus estão sendo prejudicados diariamente. A gente sabe que não é só o cidadão que abastece seu carro. A concessionária de transporte coletivo, quando não consegue ter acesso a esse preço menor, acaba não podendo baixar a passagem de ônibus, então a prefeitura continua tendo que subsidiar. Aquele trabalhador do transporte alternativo, do Uber, do mototáxi, também pode economizar um pouco mais se ele conseguir baixar na bomba ali o preço do combustível. A dona de casa, quando vai adquirir o gás de cozinha, quando vai no supermercado, todos os preços, todos os serviços na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, eles têm a interferência do valor do combustível. E a gente precisa fiscalizar, e eu, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, junto aos demais colegas, vou oficiar o PROCON do Estado, vou oficiar o PROCON Manaus,
para que a gente possa. A comissão da Câmara não tem poder de polícia, então eu não consigo chegar num posto de combustível e pegar as notas para saber, vocês estão comprando de quanto e estão vendendo por quanto. Mas o PROCON do Estado pode. Então, vou sugerir ao doutor Jalil que a gente faça uma fiscalização. As fiscalizações por parte do PROCON, elas são bem frequentes, mas a gente precisa estar próximo, acompanhando esse desenvolvimento do preço do combustível, que infelizmente não está chegando a bom. Um dos últimos a falar foi o vice-presidente da Casa, vereador Jander Lobato, que fez um balanço sobre os dias que ficou à frente da Prefeitura de Manaus e agradeceu pela oportunidade inédita. Foi muito honroso para mim, eu que tenho uma vida pública há mais de 29 anos, caminhando na vida pública, buscando um espaço, o quanto aqui os que estão sabem o quanto é difícil ocupar esse espaço. A maior prova é que nós só somos 41 e todos que ficaram para trás, mas foi muita alegria para mim. As pessoas me perguntavam o que eu estava sentindo e eu falava da minha emoção, da minha gratidão a Deus. Eu que aqui cheguei em 95 em Manaus, eu aqui me formei, aqui eu casei, aqui o meu filho nasceu, aqui eu me tornei vereador em 2020 e me reelegi agora em 2024. E ser prefeito de Manaus tão rápido assim, foi de uma alegria e satisfação sem tamanho. Foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus essa semana o projeto de lei de reajuste do salário dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Carol Queiroz. Após a sanção do prefeito, esses profissionais com jornada de 40 horas semanais e submetidos ao regime estatutário terão seus subsídios reajustados para R$ 3.036, equivalentes a 2 salários mínimos, conforme as alterações introduzidas pelo Decreto número 12.342, de 30 de dezembro de 2024. O vereador Gilmar Nascimento, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, destacou a importância da valorização desses profissionais para a saúde pública municipal. Foi aprovado por unanimidade, melhor para a saúde. A gente sabe que quando o servidor tem o melhor salário, automaticamente isso reflete na sua mão de obra. O parlamentar também ressaltou que a medida está alinhada com a política de remuneração desses servidores da saúde, garantindo melhores condições de trabalho e uma contrapartida justa. É um avanço e também respeito à legislação, porque o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate também a endemias, ele obedece à lei e diz que o salário deles tem que ter o piso de no mínimo 2 salários mínimos. Como o salário mínimo aumentou no dia 1º de janeiro, o prefeito prontamente mandou para esta casa para que a gente pudesse alinhar e afinar, para que a gente pudesse adequar a legislação. A aprovação do projeto de lei número 18 de 2025 reflete o compromisso da Câmara Municipal de Manaus em aprimorar os serviços de saúde oferecidos à população, reconhecendo e valorizando os profissionais que atuam diretamente nas comunidades. Os vereadores também deliberaram sobre um projeto de lei voltado ao combate à violência psicológica contra as mulheres. Tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei de autoria do vereador Diego Afonso, do União Brasil, que propõe a criação do Programa de Fortalecimento da Saúde Mental e do Enfrentamento à Violência Psicológica entre Mulheres. A iniciativa tem como principal objetivo oferecer proteção e assistência à saúde emocional de mulheres vítimas desse tipo de violência na capital amazonense. De acordo com o vereador Diego Afonso, a proposta surgiu a partir do aumento de relatos de mulheres que sofrem violência emocional. A nossa intenção com esse PL é combater cada vez mais esse mal que assola não só a sociedade, mas a população. Existe aí uma questão cultural, e nós precisamos coibir e tudo que for para reduzir os altos índices de violência contra a mulher. O nosso mandato estará votando favorável e apresentando para que a gente possa reduzir cada vez mais esse mal que assola aí, amedronta as nossas mulheres guerreiras, que muitas delas fazem o papel de pai e mãe no seu lar.
De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, até 2023, mais de 2 milhões de mulheres brasileiras relataram ter sofrido violência psicológica. Em Manaus, dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelam que cerca de 30% das denúncias de violência contra a mulher incluem relatos de abuso emocional e psicológico. Os impactos dessa violência vão além das estatísticas. A Organização Mundial da Saúde alerta que mulheres que vivenciam violência psicológica têm 4 vezes mais chances de desenvolver depressão e outros transtornos. Para o parlamentar, esses números reforçam a necessidade de políticas públicas que ofereçam suporte e acolhimento às vítimas. Nós temos aqui 3 vereadoras mulheres, reduziu o número de mulheres, 700 câmaras no Brasil, eu estava vendo o índice, reduziram, não tem vereadoras mulheres nas câmaras afora. Aí a importância de nós também, homens, valorizar cada vez mais, reforçar a cota aqui das mulheres, que não é somente nas eleições que nós precisamos de 30%. Se pudesse aqui ser meio a meio, 50% do eleitorado é feminino. E a gente cada vez mais precisa estimular, né, a presença, fortalecer esse dia 8 de março, mas acima de tudo o Dia da Mulher tem que ser todos os dias defendidos por nós também homens aqui neste poder. Após ser deliberado e aprovado no plenário, o projeto de lei foi encaminhado para avaliação da 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Outro projeto em tramitação na Câmara Municipal de Manaus busca reconhecer e incentivar empresas que oferecem a primeira experiência no mercado de trabalho para jovens entre 16 e 24 anos. A proposta é do vereador Marco Castilhos, do União Brasil, e prevê a criação de um selo para empresas que aderirem ao programa de experiência e emprego em Manaus. A iniciativa tem como objetivo incentivar a inserção de jovens com idades entre 16 e 24 anos no mercado de trabalho. Para o parlamentar, além de fomentar oportunidades, o projeto de lei também busca reconhecer empresas que oferecem a esses jovens sua primeira experiência profissional, contribuindo para o desenvolvimento da mão de obra e redução do desemprego nessa faixa etária. Nossa bandeira partidária é uma defesa do primeiro emprego. Todos nós que já fomos jovens sabemos a dificuldade que é conseguir ter a primeira experiência da sua carteira assinada, e nós estamos contribuindo com a cidade de Manaus, com esse projeto, para identificar as empresas parceiras, geradoras de emprego e que colocam como prioridade a geração do primeiro emprego, junto com a lei que já institui o incentivo da geração do primeiro emprego. Segundo dados do último censo, o Brasil tem mais de 28 milhões de jovens entre 16 e 24 anos, o que representa cerca de 13% da população. Em Manaus, esse público é de aproximadamente 340 mil pessoas, correspondendo a 16% da população na capital. São números que, segundo o parlamentar, reforçam a importância de iniciativas e políticas públicas voltadas para a empregabilidade dos jovens, garantindo melhores perspectivas para o futuro dessa geração. A gente prioriza o primeiro emprego os jovens entre 18 a 24 anos que estão saindo do ensino médio, estão adentrando junto ao ensino superior e que buscam. E a gente sabe que isso é um número muito grande de jovens hoje na nossa cidade, e que a gente tem aqui, inclusive o Polo Industrial de Manaus, temos também um comércio muito forte, que a gente precisa reconhecer essas empresas que conseguem introduzir esses jovens no mercado de trabalho. Após a deliberação no plenário, o projeto foi aprovado e segue para avaliação na 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, comentou a aprovação de um projeto do Executivo Municipal que vai beneficiar mais de 1.000 famílias com moradias. Os detalhes na reportagem. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, do partido Avante, falou nesta terça-feira sobre o projeto de lei aprovado pelos parlamentares sobre moradias em Manaus. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei permite a doação de imóveis públicos para o Fundo de Arrendamento Residencial, vinculado à Caixa Econômica Federal.
O objetivo é usar esses imóveis para a construção de moradias voltadas à população de baixa renda. Para Davi Reis, mais do que uma resposta ao problema das moradias em Manaus, o projeto proporciona mais dignidade às famílias da capital. Olha, a cidade de Manaus, infelizmente, não nos últimos dias, mas nas últimas décadas, a cidade de Manaus ela tem sofrido ocupações desordenadas. E essa ação de moradias populares ela vem justamente para colaborar com essa problemática da nossa cidade. E na hora que a Câmara Municipal, de forma muito serene, lúcida, cumpre o seu papel, aprovando um projeto desse do Executivo que irá contemplar mais de 1.000 famílias com moradias populares, eu acredito que a Câmara, mais uma vez, dá um sinal de que está a favor de tudo aquilo que venha melhorar a vida das pessoas que moram na cidade de Manaus. E eu, como presidente, me sinto muito orgulho por mais uma matéria tão relevante, importante para a nossa cidade e para as futuras gerações. De acordo com o IBGE, em 2022, mais de 348 mil domicílios em comunidades urbanas apresentavam condições precárias ou estavam classificados como ocupações irregulares em Manaus. Diante disso, a propositura é uma forma de enfrentar o déficit habitacional na cidade. O projeto é vinculado à Caixa Econômica Federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com a aprovação, ele segue para a sanção do prefeito. Essas foram as principais notícias do dia aqui no Câmara em Destaque. Eu te encontro novamente por aqui amanhã, a partir das 5h45 da tarde. Até lá!